E disse-lhe Jonatas: amanhã é a lua nova, não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. Repita após mim dizendo: amanhã é lua nova. Amanhã é lua nova. Vamos lá, crente, bem animado. Amanhã é lua nova. Amanhã é lua nova. Não te acharão no teu lugar. Não te acharão no teu lugar. Pois o teu assento se achará vazio. Pois o teu assento se achará vazio. Só mais uma vez diga: amanhã é a lua nova. Amanhã é a lua nova. Amém? Meus irmãos, eu vou fazer o mesmo pedido de ontem. Eu não sou aquele pregador que tem todos os dons, né? Eu sou igual aquele carro velho. Demora para pegar um trem. Então eu preciso de 5 minutos de atenção para poder explicar a introdução da mensagem. Peço que vocês não estejam andando na igreja. Se você tiver com sede, dá um sinal ali para os diáconos ali, faz assim, o diácono serve água, não é verdade? Tá bom? Vamos dar atenção à palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Se você tiver com o celular ligado, desliga. Jesus não vai ligar para você agora. Ele vai falar através da palavra. Tá bom? Lua nova. Diga bem alto: amanhã é lua nova. Amanhã é lua nova. Nós estamos aqui, amados, diante de um costume, um cerimonial, que começou a ser observado pelos hebreus no período da peregrinação no deserto. Foi no período da peregrinação, amados, que o Senhor Deus chamou teu servo Moisés sobre o alto do monte e entregou a sua lei ou os seus mandamentos a Moisés. Quando Deus se manifestou sobre o alto do monte, o próprio Deus começou a esculpir na rocha as suas leis com o seu próprio dedo. Entre os mandamentos que Deus esculpiu na rocha estava uma aliança. Por favor, irmãos, atenção, por favor. Estava uma aliança entre Deus e os hebreus. Êxodo capítulo 20, versículo 8, o Senhor faz uma aliança dizendo: vocês devem santificar e guardar o sábado. Mas para que não houvesse, irmãos, uma interpretação errada sobre o sábado, como nós vemos nos dias de hoje, debates na internet acerca do sábado, o próprio Deus explica, escrevendo na rocha, por que estava fazendo aquela aliança. A partir do versículo 10, 11 e 12, o Senhor Deus diz: porque em 6 dias trabalhou o Senhor no passado, criando todas as coisas, e ao 7º dia descansou o Senhor do trabalho de suas mãos. Então, quando os hebreus começaram a santificar o sábado, ainda peregrinos no deserto, era como se os hebreus fizessem uma declaração pública, dizendo: tudo que existe nesse mundo é fruto do trabalho do nosso Deus no passado. Então, enquanto eles santificavam o sábado, e coincidia da lua nova nascer exatamente no primeiro sábado do mês, então os hebreus estendiam mais 3 dias de guarda, domingo, segunda e terça, e eles realizavam uma festa chamada Festa da Lua Nova, que segundo Números capítulo 10, versículo 10, ninguém poderia entrar nessa festa de semblante caído, ou com o rosto de tristeza, mas com semblante de alegria e sorrisos, porque nessa festa o nome do Senhor seria glorificado. E enquanto eles glorificavam e tocavam instrumentos com alegria, os hebreus faziam uma declaração na festa da Lua Nova, que Deus permanecia no meio do seu povo, trabalhando por eles. Então preste muita atenção. Quando eles santificavam o sábado, os hebreus estavam declarando: Deus trabalhou no passado, criando todas as coisas. Quando eles festejavam a festa da Lua Nova, eles estavam declarando: Deus permanece no meio do seu povo, trabalhando por eles. Isso foi observado todos os anos da liderança de Moisés. Porém, quando Deus recolheu Moisés sobre o alto de um monte, um substituto foi levantado, seu nome é Josué.
Josué ele recebe a árdua tarefa de tirar o povo do período da peregrinação e conduzi-los para o período da colonização na terra da promessa. Todos os anos em que Josué liderou o povo na colonização, Josué também observou e festejou a festa da lua nova. Todos os juízes que vieram após Josué, que temeram o nome do Senhor, também santificaram e festejaram a festa da lua nova. Porém, amados, quando nós chegamos aqui no livro de 1 Samuel, nós encontramos o maior período de mudança de toda a história da nação de Israel. Porque nesse período em que esse livro foi escrito, agora a nação de Israel estava deixando de ser uma teocracia e iniciando a monarquia. A teocracia foi o período em que o próprio Deus governou o seu povo, mas agora o povo estava rejeitando o governo de Deus e estavam clamando por um monarca ou um rei como as demais nações à sua volta. É bem verdade que quando nós lemos o texto em que Deus pede um rei, a primeira aparência que temos ao ler o texto é que o povo é mau. Imagine um povo que não quer ser governado por Deus. Quando lemos o texto, a primeira impressão é que o povo é mau, mas na verdade o povo não era mau. Era um conjunto de consequências que estavam acontecendo, somando em tudo e levando o povo a pedir o final da teocracia e o início da monarquia. Por exemplo, alguns problemas que estavam acontecendo naquele período. O homem que era responsável pelo culto da casa do Senhor, o sacerdote, a Bíblia Sagrada diz que ele havia perdido a visão e a audição espiritual e já não via, e já não ouvia mais a voz do Senhor dentro do tabernáculo. Pior do que isso, a Bíblia diz que a lâmpada estava quase se apagando, porque os sacerdotes vinham para o culto, acendiam as lâmpadas na hora do culto, depois voltavam para os seus lares e deixavam as lâmpadas quase se apagando. E segundo o Êxodo, capítulo de número 30, versículo de número 8, diz que a lâmpada dos sacerdotes deve estar acesa 24 horas por dia na presença de Deus. Lâmpada de sacerdote não acende só na hora do culto, ela acende aqui, mas permanece acesa na sua casa, glória a Deus. Em todos os lugares a lâmpada do sacerdote tem que estar acesa. Mas a Bíblia diz que a lâmpada estava quase se apagando. Pior do que isso, o sacerdote tinha filhos, e a Bíblia diz que os meninos eram prostitutos e se prostituíam na porta do templo e levavam muitas pessoas a tropeçarem na fé. Pior do que isso, uma guerra foi permitida por Deus entre Israel e os filisteus. A Bíblia diz que os prostitutos, disfarçados de crente, pegavam a arca do concerto que representava a glória de Deus, colocaram a glória de Deus nos seus ombros e foram para a guerra. Prostitutos disfarçados de crente na guerra. E Deus às vezes permite umas guerras só para tirar a máscara de gente prostituta em nosso meio que insiste em brincar com a santidade de Deus. A Bíblia Sagrada diz que eles perderam a guerra, os prostitutos foram mortos, a arca foi tomada da nação de Israel e foi levada a uma nação pagã, e a Bíblia diz, a glória de Deus se retirou de Israel. Nesse período de trevas, tem uma mulher orando dentro do templo, na casa do Senhor, seu nome é Ana. Ela faz um voto com Deus, sua oração é atendida, um filho é gerado em períodos de trevas. Ele vem como luz em um período caótico. Seu nome? Samuel. Samuel é luz e faz tudo conforme a vontade e orientação do Senhor. Porém, agora a Bíblia diz que Samuel estava com uma avançada idade, ele tinha gerado filhos e estava preparando seus filhos para substituí-los como juízes da terra. Mas a Bíblia diz que os meninos gostavam de dinheiro, irmãos, e aceitavam suborno na casa de Deus. E nesses cultos, quem cantava era o rico, quem pregava era o rico, quem tinha oportunidade era o rico, e o pobre ficava de lado, o pobre ficava para fora da casa de Deus,
e não tinha oportunidade. No meio de todas estas coisas, o povo está gemendo e clamando, irmãos, e orando na presença de Deus. O problema não é os problemas, irmãos, o problema é quando o povo ora, irmãos, porque quando eles oram, o céu se abre e Deus se manifesta para responder às orações. Um homem foi escolhido por Deus, irmãos, seu nome era Saul. A Bíblia Sagrada fala de Saul, e nós aqui, oradores do altar, quando nós pregamos sobre Saul, nós costumamos falar só do final do reinado de Saul, onde ele tropeçou na fé, não se arrependeu na presença de Deus. Mas é importante dizer nesta noite que Saul fez coisas grandes para a glória do nome do Senhor. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo de número 10, quando Saul obedece à liderança espiritual, na obediência aos seus líderes, de caminho ao sacrifício, ele foi cheio do Espírito Santo e foi transformado em um outro homem. Mas a Bíblia Sagrada diz que o povo não aceitou o governo de Saul, irmãos, porque a Bíblia diz que ele era o homem mais lindo de Israel. Ele parecia o pastor Josué, irmãos. Eu não sei se foi ciúme, eu não sei se foi dor de cotovelo, eu sei que o povo não aceitou o governo de Saul. Então ele voltou para o campo e foi cuidar do rebanho do seu pai. Passado exatamente um ano depois, a Bíblia diz que o rei